E aí pessoal, tudo bem? Então, a gente está de volta com nossas aulas e dessa vez a gente vai falar sobre a circulação nos organismos. A gente vai falar da circulação tanto nos animais quanto nos vegetais. A gente vai iniciar falando um pouco sobre a circulação de modo geral e depois a gente vai entrar nos vertebrados, invertebrados e por fim a gente vai falar sobre os vegetais, certo? Eu sou o Jefferson, sou professor de Ciências e Biologia e essa é a nossa aula. Vamos lá? Então, pessoal, vamos iniciar a nossa aula falando sobre a circulação. Bom, todos sabem que o sangue é extremamente importante para o nosso corpo. Quando a gente perde sangue, quando a gente começa a perder sangue, a gente se preocupa em estancar o sangramento, a gente não quer perder sangue, porque esse líquido é muito importante para o nosso corpo. Mas saiba que a circulação ela não depende exclusivamente do sangue. Outros organismos têm outras formas de levar substâncias e excretas do seu corpo para as células ou para fora do corpo, utilizando outros meios que não o sangue. Então, o sistema circulatório ele é responsável por transportar substâncias do nosso corpo para vários locais, incluindo células distantes e também para fora do nosso corpo quando fazemos a excreção. Nos animais mais simples, eles vão utilizar o método da difusão, um método que a gente já conhece aqui das nossas aulas anteriores. A difusão é aquele processo em que ocorre o transporte célula por célula, vai seguindo o gradiente de concentração, o lugar que está mais concentrado vai transportando para o local que está menos concentrado. Então esse é o processo de difusão. Esse sistema de difusão ocorre em organismos simples que têm tamanhos reduzidos e que têm a sua espessura também bem fina, né? Isso facilita com que esse processo ocorra, como é o exemplo das esponjas e também de alguns vermes. No entanto, no decorrer da evolução dos organismos foram aparecendo estruturas que são específicas para fazer a circulação, como é o exemplo da bomba propulsora, que a gente chama de coração, também os vasos sanguíneos e além do próprio sangue, que foi aparecendo aos poucos na evolução zoológica. A evolução zoológica é a evolução dos animais, certo? Então, esses animais aí foram adquirindo essas características que facilitaram o processo de circulação sanguínea deles. Nos vertebrados, a gente vai ter sempre o sangue correndo dentro dos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos podem ser divididos em artérias, veias e capilares. Além disso, a gente tem uma bomba propulsora, que é chamada de coração. O local por onde o sangue corre nos dá um tipo de classificação desses organismos. Por exemplo, os vertebrados possuem sempre o sangue dentro dos seus vasos sanguíneos. Em nenhum momento ele sai de lá de dentro. Então, a gente vai dizer que o sistema cardiovascular desses animais é fechado, certo? Então, sempre que o sangue não sair dos vasos sanguíneos, você vai dizer que o sistema cardiovascular é fechado. E como eu já citei, os vasos sanguíneos podem ser divididos em três tipos: as artérias, as veias e os capilares. As artérias e as veias, elas são vasos sanguíneos com maior calibre. Isso quer dizer que eles têm uma espessura maior e a sua parede não permite que os elementos sanguíneos saiam de dentro deles e entrem em contato com o corpo. Já os capilares vão possuir um tamanho bem reduzido e é lá onde vai ocorrer as trocas gasosas. A parede dos capilares ela é adaptada para fazer essas trocas gasosas. Essas trocas gasosas é o que a gente chama de hematose. Além disso, também vai haver troca de nutrientes e excretas entre o sangue e o corpo. E, como a gente sabe, o sangue ele vai carregar o gás carbônico de volta para os pulmões para serem eliminados. E mais à frente a gente vai ver que o sangue vai ser filtrado pelos nossos rins para tirar as excretas. Falando em sangue, a gente tem dois tipos basicamente de sangue. A gente tem o sangue arterial e o sangue venoso. O sangue arterial ele é um sangue rico em gás oxigênio e pobre em gás carbônico. Esse sangue sai dos pulmões e vai em direção ao nosso corpo. Já o sangue venoso é o contrário, ele é rico em gás carbônico e pobre em oxigênio.
E esse sangue vai vir da periferia do nosso corpo de volta para o pulmão, onde vai haver uma nova hematose e transformar esse sangue que antes era venoso em sangue arterial. E aí ele vai voltar a circular pelo nosso corpo, levando novamente gás oxigênio e nutrientes. Outra observação sobre o nosso sangue é que ele é formado por aproximadamente 60% de plasma e os outros 40% vão ser formados por elementos figurados, que são as hemácias, os glóbulos brancos e as plaquetas, além de alguns nutrientes e gases também. Nos invertebrados, o sangue não é necessariamente igual ao nosso sangue de seres humanos, sangue de mamíferos. Ele é chamado de hemolinfa. O nosso sangue também possui uma outra característica, que é um pigmento chamado hemoglobina. Esse pigmento é capaz de se ligar aos gases para fazer o transporte deles. Dentro dos vertebrados, a gente vai ter aqueles grandes grupos: os peixes, os anfíbios, os répteis, os mamíferos e as aves. Todos esses grupos aí vão possuir características diferentes na sua circulação sanguínea. Os peixes, por exemplo, vão possuir um tipo de circulação chamada completa. Isso quer dizer que o sangue arterial não vai se misturar com o sangue venoso. Esses organismos vão possuir corações diferenciados. Todo coração é formado por cavidades. As cavidades superiores a gente vai chamar de átrio e as cavidades inferiores a gente vai chamar de ventrículo. O coração dos peixes é formado por apenas duas cavidades, um átrio e um ventrículo. O sangue vai vir das brânquias, enriquecido com gás oxigênio, e ele vai ser levado ao átrio do coração, que vai ser bombeado para o ventrículo, e do ventrículo vai ser bombeado novamente para o corpo. O sangue que foi bombeado para o corpo é um tipo de sangue arterial. Quando ele passar pelo corpo do peixe, ele vai passar a se chamar sangue venoso. O sangue venoso, por sua vez, não vai voltar ao coração do peixe, ele vai direto para as brânquias fazer as trocas gasosas. Então, o sangue circula apenas uma vez pelo coração do peixe. Isso faz com que a gente tenha uma classificação. Os peixes têm uma circulação simples. O sangue passa apenas uma vez pelo coração. O fato do sangue arterial e o sangue venoso não se misturarem dentro do corpo do animal significa dizer que a circulação deste organismo é completa. Já os anfíbios e répteis, eles vão possuir uma característica diferente dos peixes. Eles vão possuir, em vez de duas cavidades, vão possuir três: dois átrios e um ventrículo. Então, quando houver a circulação no corpo dos répteis e dos anfíbios, vai haver a mistura do sangue arterial que vem do átrio esquerdo e o sangue venoso que vem do átrio direito. Esses dois sangues vão se misturar no ventrículo, que é único. Então, a gente vai ter aí uma mistura de sangues e isso faz com que a circulação desses organismos seja dita incompleta. Mas o sangue ele vai passar duas vezes pelo coração. Ele vai fazer uma pequena e uma grande circulação. A gente vai já entrar nesse mérito dessa questão. Mas ele vai fazer duas voltinhas no corpo do organismo. Então a gente vai dizer que essa circulação é dupla. Então répteis e anfíbios têm a circulação dupla. Mas calma. Nos répteis a gente vai ter uma exceção. Os répteis chamados de crocodilianos, que incluem jacarés e crocodilos, eles vão possuir 4 cavidades no seu coração. E eles constituem uma exceção dentro do grupo dos répteis, certo? Então eles vão ter uma circulação completa e dupla, diferente dos outros répteis, que vão ter a circulação dupla, mas incompleta. Por último, nós temos as aves e os mamíferos. Esses grupos aí vão possuir 4 cavidades no seu coração, 2 átrios e 2 ventrículos. E vai haver uma separação total de todas essas cavidades. Então, em nenhum momento vai haver a mistura do sangue arterial com o sangue venoso. E aí, a gente também vai ter aquela pequena e a grande circulação. O que é isso? Essa pequena e grande circulação é quando o nosso sangue arterial vai para o nosso átrio esquerdo e passa para o nosso ventrículo esquerdo para ir em direção ao corpo.
nós temos uma circulação dupla. O que é essa circulação dupla? É quando nós temos o sangue fazendo a circulação do coração para o corpo e depois a gente vai ter do coração para os pulmões. E isso serve para quê? Do coração para os pulmões eu vou trocar o gás carbônico por oxigênio e lá no corpo eu vou trocar oxigênio por gás carbônico, certo? Então vou fazer duas voltinhas, né? Vou circular uma pelo corpo e uma pelo pulmão. Isso aí é a circulação dupla, certo? Como não há mistura de sangue arterial com o sangue venoso, eu vou dizer que ela é completa, beleza? Então, aves e mamíferos vão possuir circulação dupla e completa. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de circulação, falando sobre os tipos de circulação e também falando sobre os vertebrados. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre os invertebrados e depois sobre os vegetais. Qualquer dúvida, me procure e até a próxima.